Olá, tema de hoje: a morte é o fim? Não. Na verdade, é o começo de uma nova vida. Uma vida sutil, uma vida mais leve, onde o espírito não sofre mais, não passa por esses processos no qual a gente passa, por doenças, calamidades. Muitas das vezes, geralmente, os espíritos eles vão para um plano mais elevado que o nosso. Mesmo sendo umbral, é elevado. Por exemplo, o nosso lar é umbral, mas é um plano elevadíssimo. E a vida continua do outro lado. E continua numa intensidade tão viva. As pessoas falam, nas minhas próprias projeções astrais, nas minhas saídas extracorpóreas, eu estava de frente com os espíritos. Como vocês estão me vendo, eu estava vendo eles, tocando. É como se vocês estivessem com pessoas de carne e osso. Aí eu comecei a perceber o quanto a projeção astral ela traz uma força tão grande a respeito da vida após morte. E quem sai do corpo sabe, aquela pessoa, ela partiu para um plano elevado. E muitas das vezes a pessoa ela pode ficar mais ou menos, quando a pessoa passa pelo desencarne, muitas das vezes a pessoa pode ficar um dia ainda dormindo lá no astral, de repente no segundo dia ela já acorda. Ou instantaneamente ela já se vê na dimensão lucidamente. Isso ocorre muito. Então tenha certeza, você não perdeu ninguém, pelo contrário. Essa pessoa vive muito bem na dimensão astral e está dando sequência nessa vida que é a vida eterna. E é interessante que os espíritos, o padrão energético é o mesmo que o nosso aqui. Falam, como eu estou aqui, falando com a boca, eles falam também. Tá? Dependendo da elevação, lógico, os espíritos que estão numa elevação muito grande, eles conversam com a gente pelo processo telepático, telepatia. Então, a vida continua do outro lado, você não perdeu ninguém. Muitas das vezes a pessoa está até fazendo contato com você, muitas vezes a pessoa está aí do seu lado. Só que devido à nossa mediunidade, devido à mediunidade das pessoas ainda não estarem num processo muito desenvolvido, esse olho não está totalmente aberto, e nem sempre abre. Uma hora, quando você abre, ele fecha também, né? Pelo próprio processo físico da vida aqui, que acaba fazendo que os chakras, eles se encolham para dentro. Por isso que é importante técnicas. Quanto mais técnicas vocês fazem, mais a possibilidade de vocês verem as pessoas que passaram pelo processo de desencarne é muito mais rápido, tá? Porque os mantras, quando você vocaliza um mantra, por exemplo, da clarividência, que é o mantra I de igreja, e ele vai se abrindo. Chega uma hora, você não só vê o mundo espiritual, como você vê os espíritos, como você também pode ser tocado pelo espírito. Muitas vezes um parente que passou pelo desencarne vai fazer contato com você. Por quê? Porque você está com os canais abertos, os seus canais mediúnicos estão abertos. Tá? E quem perdeu familiar, perdeu um ente querido, eles ganham muita luz quando vocês marcam missa, principalmente a missa do 7º dia, quando é um processo ainda em curto prazo de tempo, né? Um processo no qual a pessoa desencarnou e ainda
é um processo raro ainda em desencarne. Então, tem a missa de 7º dia, que é muito importante, e sempre marcar missa para quem desencarnou, tá? Então, quem desencarnou agora há pouco tempo, aí pode marcar missa. E missa pode sempre marcar, em cada 3 meses pode marcar missa. Por que a missa é importante para os desencarnados? Porque aquele conjunto de orações ali, no qual o padre está ordenando aquelas orações, elas são destinadas, aqueles campos de energia vibratórios, é destinado aos desencarnados. E aquele desencarnado, aquele ente querido seu, vai receber essa oração, essa vibração que vai repercutir no corpo astral, no perispírito, vai repercutir no emocional do perispírito ali, e vai fazer esse espírito se sentir bem, se sentir até mais leve, se sentir mais confortável. Por isso que a oração, ela é muito poderosa, porque vai afetar o emocional daquele perispírito. Porque os espíritos têm emoção, são emocionais como nós, não muda nada. E interessante que quando eu estive no astral, sempre estou saindo do corpo, e o que eles contam, né? Falam que estão bem, não querem voltar, e a gente pensa que ali acabou, né? Não, estão bem lá. Só que, como não está aberto aqui, você não sai do corpo, fica um pouco difícil você ver com os próprios olhos espirituais. Por isso que é importante técnicas. Quanto mais técnica você está fazendo, mais a possibilidade de ter essa visão parapsíquica, ter contato com esses desencarnados, e também, quanto mais técnicas de projeção astral você fazer, mais e mais você vai ter as possibilidades de contactar em corpo astral, o seu corpo astral ali conectado com aquele outro ser, na dimensão onde ele vive. E como ocorre isso? Geralmente são os mentores que fazem essa ponte. Os mentores que vai levar você para ver aquele ente querido que partiu, e o mentor vai te levar, mentor mesmo, eles levam, tá? De repente você se transporta, vê. E é interessante que muitas das vezes aquela pessoa que partiu, muitas das vezes você vai perceber que aquela pessoa está totalmente rejuvenescida, está mais nova, e é interessante, né, o processo da remodelagem astral que ocorre com os espíritos. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui, deixo um grande abraço para você e lhe digo, a vida continua do outro lado, e com mais intensidade, com mais colorido. A vida no astral é muito mais intensa do que essa. Por isso que eu falo, a morte continua. Tá? Na verdade, aqui, nós que estamos mortos aqui, né? Nessa dimensão intrafísica, por que estamos mortos? Porque aqui é passageiro. Lá é a vida atual. Lá é a vida eterna dos espíritos. Eles dão até risada quando eles estão lá, porque eles falam, nossa, que loucura, né? E as pessoas pensam que acabou a nossa vida, que a gente morreu. Morreu nada. Nós que somos os mortos aqui. É eles que enterram a gente agora. Eles estão muito mais vivos do que eu e você. Tá bom? Desejo a você muita luz, muita força espiritual, tá? A vida continua.